Estou de volta para a gravação do 13º, Juan? 13º vídeo de 50 da saga de Minas Gerais. 500 questões para garantir a sua aprovação. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos, documentos e de pessoas jurídicas e sou professor de Direito Constitucional, Administrativo, Notarial e Registral em todo o país. Vamos lá? Hoje nós vamos fazer da questão 121 até a questão 130. Olha só, queridão, prova do TJ de Santa Catarina, prova para cartório. Aliás, vai sair o concurso de Santa Catarina, então fique ligado, porque promete ser um dos melhores de todos os tempos. Olha só, 5 questões cobradas lá no concurso de Santa Catarina. E a primeira foi a seguinte, questão número 1 de hoje, 121 de 500 do nosso desafio. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiveram o necessário discernimento para a prática desses atos, os que mesmo por causa transitória não puderem exprimir sua vontade. Questão falsa. A época estava verdadeira, só que o Código Civil foi alterado. Atualmente, os únicos absolutamente incapazes são os menores de quantos anos, Juan? 16 anos. Atualmente, apenas os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Teríamos alguma coisa para falar sobre isso, mas eu não vou entrar nesses detalhes não. No texto seco do artigo 3º, apenas os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Beleza? Firmeza? Então vamos lá. Questão agora, 122 de 500, número 2 de hoje. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que por deficiência mental tenham o discernimento reduzido, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo e os pródigos. Questão falsa. A época estava verdadeira, tá? A época do concurso lá de Santa Catarina estava verdadeira, mas o Código Civil, volto a dizer, foi alterado. Então, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Maior de 16 e menor de 18, beleza. Os ébrios habituais, beleza. Os viciados em tóxicos, beleza. Os que por deficiência mental têm o discernimento reduzido e os excepcionais sem desenvolvimento mental completo, de jeito nenhum. Esses aí, a princípio, são presumidamente capazes depois da mudança que tivemos no Código Civil. E os pródigos continuam sendo relativamente incapazes, beleza? Se ligou? Agora cuidado, o cara que eventualmente tenha deficiência mental, ou como você queira dizer, ele não está presumidamente como sendo um absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. Então, muito cuidado com isso. Fica ligado aí, irmão, porque eu acho que eu estou balançando o fio aqui, está balançando ali o celular também. Então vamos aqui para a questão 123 de 500, número 3 de hoje. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Questão verdadeira, né, gente? Muito suave essa, artigo 5º do Código Civil. Realmente, a menoridade cessa aos 18 e nesse caso a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Senhores, vamos agora para a questão número 124 de 500, número 4 de hoje. Cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos, pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino médio, pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles, o menor com 16 anos completos tem economia própria. Gente, grande a questão, né? Mas basicamente o que você tinha que lembrar aqui são os casos de emancipação. E aí? É só você lembrar do voo com Julie, né? Quais são os casos de emancipação? Você sabe dessa, mano? Voo com Julie? Voo com Julie, voo, emancipação, voo de emancipação voluntária,
Ju é de emancipação judicial, lê, emancipação legal, e no caso da emancipação legal, você ainda tem que lembrar de um outro mnemônico que eu fiz, que é a ex do CAC tem independência financeira, e vou com Júlio Paldeia, o caso do presidente emancipando. Quais são os casos de emancipação? Querido, emancipação voluntária, que é quando os pais, ok? Que é quando os pais resolvem emancipar a criança, é a chamada emancipação voluntária. Criança não, né, pessoal? O adolescente. Os pais resolvem emancipar o adolescente. Eles podem fazer isso? Pode. Qual instrumento? Escritura pública. Tem que registrar? Tem. Ou então, pode ser através da emancipação judicial. O juiz também pode emancipar, no caso de haver briga entre os pais, um quer permitir, outro não quer, enfim, né? Teve briga. Ou então no caso do menino que está sob tutoria, nesse caso o tutor não pode conceder a emancipação, então nesse caso precisa de uma sentença do juiz suprindo, mesmo o tutor tendo interesse, beleza? Essa sentença também tem que ser registrada. Senhoras e senhores, além disso, emancipação legal. Quais são os casos em que a própria lei concede emancipação? Mesmo que eu não faça nada, viu, Juan? Para você, quais são os casos? Caiu um livro por aqui. Olha só, quais são os casos da emancipação legal? A ex do CAC tem independência financeira. O ex é de exercício de emprego público efetivo. O CA de casamento, COD de colação de grau em nível superior, colação de grau em nível superior, e independência financeira, que é quando o moleque consegue se sustentar sozinho. Tartucci fala em o cara que ganha pelo menos um salário. O cara abriu de repente um comércio de espetinho e está ganhando ali aos 5 salários mínimos, pronto, está emancipado. Não é preciso registrar essa emancipação. E você sabe que lá no Estatuto Índio, o presidente pode, por meio de decreto, emancipar uma aldeia indígena inteira, desde que há requerimento da maioria dos membros dessa aldeia. Olha só, esses são os casos, revisei para você rapidamente. Vamos embora. Então, a questão está errada, porque lá na questão, ele fala, cessa para os menores a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Tá certo, realmente. Ou então por sentença do juiz ouvido do tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Perfeito. Pelo casamento. Perfeito. Pela colação de grau em curso de ensino médio. Errado. É colação de grau em curso de nível superior. O moleque formou em direito com 16 anos. Pronto, tá emancipado. Molecão foda. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completo tem economia própria. Aqui tá certo. Beleza? Então vamos lá. Quinta questão de hoje, vamos embora. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, porém a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Questão verdadeira, e ela reproduz o artigo 2º do Código Civil, não tem nem que perder tempo com essa, beleza? Vamos embora. Questão 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª cobradas também no concurso de Santa Catarina, e elas envolveram domicílio. Vamos lá. Se a pessoa natural tiver mais de uma residência, onde viva alternadamente, considerar-se-á seu domicílio apenas aquela onde passe o maior período do ano. Questão falsa. O Juan já está falando aqui que está falsa, porque ele está lembrando do artigo 71 do Código Civil. Se a pessoa natural tiver mais de uma residência onde viva alternadamente, considera-se domicílio os 2 lugares e não apenas um deles. Beleza? Se ligou? Então vamos embora. Questão agora 127 de 500, número 7 de hoje. Considera-se domicílio da pessoa natural o lugar onde ela estabelece sua residência com ânimo definitivo. Questão verdadeira, né, pessoal? Afinal de contas, lembre-se, domicílio, ânimo definitivo. Residência, aí você não tem a habitualidade. Na residência você não tem o ânimo de ficar naquele lugar. Lembra da casa de praia, onde você vai só de vez em quando, ou quase nunca. Beleza. Questão 128 de 500, número 8 de hoje. O lugar onde a pessoa natural exerce a profissão, se for diverso daquele onde reside, não pode ser considerado como seu domicílio, mesmo que para as relações concernentes à profissão. Questão falsa. Pode, sem a menor dúvida, basta você lembrar aí do artigo 72, parágrafo único, beleza? Sem dúvida, principalmente para esses atos relacionados à profissão, ok?
E vamos agora para a penúltima questão de hoje, que diz assim: o servidor público e o militar têm seu domicílio necessário no local onde residem, mesmo que diverso daquele onde respectivamente exerça sua função ou preste o serviço. Questão falsa. Falsa, né, gente? Falsa. Ó, quem tem domicílio necessário? É só você pensar assim: mami, servidor é incapaz de ser preso. O marítimo, o militar, o servidor, o incapaz e o preso. O marítimo, o domicílio dele é no local onde o navio estiver matriculado. O militar, se ele for do exército, onde ele servir. Se for da marinha ou da aeronáutica, na sede do comando, diretamente onde estiver subordinado. Tranquilo? Se eu mami, falei do militar. Servidor, onde ele exerça regularmente suas funções. Incapaz, no domicílio do representante ou do assistente. Preso, no local onde cumprir sua sentença. Beleza? Deixa anotadinho isso aí. Então, questão falsa, ok? Gente, última questão de hoje, antes da nossa dica transformacional, mais uma vez preparada pelo meu filho Juan Pablo. Olha só, nos contratos escritos, os contratantes não poderão especificar o domicílio onde serão exercitados e cumpridos os direitos e obrigações deles resultantes. Questão falsa, né, gente? Falsa. Isso aqui acontece todo dia, né? As partes elegem o foro da comarca de Seabra para dirimir quaisquer conflitos. Isso aqui acontece o tempo todo, perfeito? Então, texto seco do Código Civil, mais uma vez, e a questão, então, como eu disse, ficou falsa. Beleza? E vamos agora para a nossa tradicional dica transformacional. Se liga! Ela vem de Paulo Vieira no livro Poder e Alta Performance, que eu recomendo para você. Pessoas autorresponsáveis não gastam energia desnecessária sentindo raiva e sofrimento sobre as coisas e as situações que não têm poder para mudar. O perdão reconhece que não podemos mudar o passado. O perdão nos permite reconstruir nosso futuro independentemente do passado. Ei, guarda isso, porque é extremamente poderoso. Pare de gastar energia desnecessária, sentindo raiva ou sofrimento sobre aquilo que já passou. O que passou, querido. E para você se livrar desse passado, exercite o poder do perdão. Um pouco mais à frente, Paulo Vieira diz que muitas vezes ele recorreu a Deus para conseguir perdoar pessoas que ele não conseguia. Eu particularmente já fiz também isso e o resultado foi imediato e poderoso, como ele disse que também foi na vida dele. E é isso que eu recomendo para você. Libere perdão para alguém hoje e sinta o poder da transformação. Beleza? E é o seguinte, dia 16 de setembro eu estarei em Minas Gerais para um aulão de véspera para a primeira fase do concurso de lá, que será realizado pela Consulplan. Quer garantir sua vaga? Manda um WhatsApp para mim no número 6186034545. E é o seguinte, isso vai ser no sábado, dia 16. Aí no sábado, dia 23, eu vou estar em Rondônia. Eu tô tipo o Whindersson, andando de um lugar para o outro, que é esse. Aí eu vou estar no sábado, dia 23, lá em Rondônia, para o aulão de véspera, para a segunda fase do concurso de Rondônia. Quer garantir sua vaga? Lá em Rondônia são pouquíssimas vagas, então você precisa garantir a sua hoje mesmo, no número 6186034545. Beijo no coração, tamo junto e vamos!